Como que o senhor enxerga o quadro atual da igreja nesses dias? Tanto como pregador, quando o senhor sai por todo o Brasil, a experiência de estar em muitos congressos, deve ouvir muitas coisas de muitos líderes de igreja e até mesmo de eventos, né? E como pastor de igreja, porque além de pregador, o senhor é pastor de igreja. Como é que o senhor enxerga esse quadro atual da igreja? É lamentável, mas a percepção que a gente tem é que a igreja, principalmente a igreja pós-modernidade, ela se distanciou do Cristo. Eu não vou nem falar de valores, dos seus princípios, mas ela se afastou do Cristo. Por que eu digo que ela se afastou do Cristo? Porque ela entrou por um caminho que ela criou um Cristo para apresentar ao povo e renegou a veracidade do Cristo bíblico. Então ela teve que criar um Cristo do agrado do povo, para atender o ego do povo, para não perder o quórum, para não perder a quantidade. E com isso, ela se desvinculou do Cristo genuíno. E por que eu digo isto? Porque se a igreja ela valorizasse mais o Cristo, honrasse o Cristo e não abrisse mão do Cristo verdadeiro, ela estaria hoje em outra dimensão, outro nível. Nós teríamos fruto do Espírito abundante sendo produzido no meio dela. E pelo contrário, a gente recebe mais notícias negativas de expressões comportamentais de pessoas que pertencem à igreja do que da produção do fruto do Espírito. Isso afeta a saúde total da igreja, porque se ela não tem o Cristo genuíno, ela não tem aquela vitalidade, aquela dinâmica do Cristo vivo para ela se manter. É interessante, pastor, desculpa lhe cortar, a igreja parece que se tornou Senhor e Cristo seu servo, aonde nós mandamos, vai lá, faz isso aqui, e ele tem que atender todos os nossos desejos e as nossas vontades, esquecendo que nós é quem devemos nos submetermos ao seu senhorio, à sua vontade, à sua soberania. É essa característica mais marcante hoje na igreja? E se você fizer uma análise geral hoje, se você for ensinar ao povo, à igreja dessa geração pós-modernidade, os princípios éticos, morais e espirituais do Cristo e mostrar o estilo de vida do verdadeiro Cristo, eles não querem. Porque o estilo do Cristo genuíno confronta toda a expressão comportamental dessa geração. E eles não querem se enquadrar naquilo que o Cristo determina. Então, eles querem um Cristo que a vontade que seja feita não seja do Cristo, mas a vontade deles. Então, o que eles fazem? Eles preferem criar um novo Jesus para poder apresentar o povo em nome do amor, em nome da graça, mas no sentido que vale tudo. E o que eu estou falando aqui não é uma concepção minha, não é uma visão minha. Isso está registrado na Bíblia Sagrada. Porque o que a gente está vivenciando hoje é um retrato da igreja de Laodiceia.
E se você for olhar para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, tinha pastor, tinha membros, tinha culto, tinha todas as atividades litúrgicas. Mas eu pergunto, onde estava Jesus naquela igreja? Aí você vê que é um equívoco tão grande que usa o versículo 20 do capítulo 3, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Pregam isso para o pecador, para quem nunca conheceu Jesus. Só que Jesus não está dizendo isso para um pecador. Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodiceia, ou seja, vou repetir, tinha um pastor, tinha igreja, tinha membro, tinha liturgia, mas onde estava Jesus? Do lado de fora, e batendo. Tem alguém aí para ouvir a minha voz? Ou seja, falavam dele, mas não estava presente. Usava a palavra dele, mas ele não estava presente. E usava uma propaganda enganosa. Ele está aqui. E ele não estava, que ele estava do lado de fora batendo. Tem alguém aí que possa ouvir a minha voz e abrir a porta? Porque se abrir a porta, eu entro, eu sei contigo, você sei contigo. Ou seja, eles celebravam até a ceia. Mas cadê a presença de Jesus? É complicado você não ter a presença do dono da casa dentro da sua própria casa. Então essa é a maior crise. Então por isso que eu iniciei a minha palavra, que a maior crise, não adianta você dizer, o problema da igreja está em alfa, o problema da igreja está em beta, o problema da igreja é a sociedade, o problema da igreja são os governantes. Não, porque não tem recurso isso. O problema da igreja é que é o retrato de Israel no Antigo Testamento. Quando Israel virava as costas para Deus, qual era o resultado? Ia ser escravo dos seus próprios inimigos. Verdade. Ia reproduzir a prática das nações pagãs. Então, a igreja hoje, se é fortíssimo a expressão, ela se desconectou do Cristo. Então eu vou usar um termo, a igreja hoje, ela se desconectou, ela se distanciou tanto do Calvário quanto do Pentecoste. Então, para ser tratada, a igreja hoje ela precisa voltar à cruz e me permita pedir perdão a Jesus. Porque o que a igreja tem feito hoje com Jesus é uma anormalidade. Então, pedir perdão a Jesus e ir no Pentecoste, pedir perdão ao Espírito Santo e dizer, volta ao teu repouso. E fazer o clamor que os discípulos de Emaús fizeram. Fica conosco, não vai embora mais não. Te queremos aqui. Então, hoje, para sarar a igreja hoje, somente a entronização do Cristo. Agora, para o Cristo ser entronizado novamente, tem que haver o quê? Arrependimento, confissão de pecados e conversão. Agora você está dizendo, mas isso para a igreja? Olha, para a igreja, Joel 2,13, ou 2,11, 12, 13, 14, 15, Deus falando com Israel. Arrependei-vos, convertei-vos. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, é o próprio Deus mandando o seu próprio povo se converter. Então, a igreja hoje, num contexto geral, ela precisa voltar ao Calvário, voltar ao Pentecoste, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao Espírito Santo, rever todos os seus conceitos, rever toda a sua prática, voltar para a originalidade bíblica, porque qual é o outro problema da igreja hoje? A igreja prega sobre a Bíblia, mas não prega a Bíblia. Como é que é isso, pastor? Aí eu entro com a terceira pergunta, que é também muito interessante. O que é mais difícil? Pregar ou administrar uma igreja? O senhor hoje está administrando, o senhor tem família,
Um abraço para a família do pastor Cláudio Gama, junto com os membros da igreja pela qual ele preside, que me liberaram ele hoje aqui para esse bate-papo. O senhor quer ouvir a verdade? Pastor, à vontade. Não há dificuldade entre pregar e administrar a igreja quando há honestidade, transparência e fidelidade. Se você está fundamentado nesses tripés, não há dificuldade. Porque você está pregando o que você vive. Você está vivendo o que você prega. E no administrar, você tem a consciência que você está sendo filmado, não por uma câmera escondida, mas pelos olhos do próprio Deus. Perfeito. Então, quando você trabalha com honestidade, transparência e fidelidade, não há dificuldade, porque, numa linguagem bem popular, você não tem telhado de vidro, então você pode caminhar tranquilamente.